Jeep Compass, tudo o que você precisa saber antes de levar um veículo desse para sua garagem. Vamos falar aqui de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um veículo desse, para você saber se vai encaixar no seu orçamento, se vai valer a pena adquirir, se vai ser uma boa opção de compra. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, parte mecânica, consumo, pontos positivos, pontos de atenção, tudo em detalhes. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Compass aqui em análise é na versão Longitude com motor 2.0, 16 válvulas flex, câmbio automático e tração dianteira. Ano 2017. E essa aqui é a segunda geração do Compass. E nessa versão Longitude, que é a intermediária, é considerada uma de melhor custo-benefício para esse ano modelo e com motor flex. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um veículo desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em junho de 2022. Começando pela tabela da KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 107.344. Já a tabela FIPE acima desse valor, R$ 112.776. E uma vez adquirindo um veículo desse, você vai precisar fazer a transferência dele para o seu nome. E a taxa de transferência de propriedade esse ano está em R$ 233,74. E você também vai precisar comprar as placas Mercosul se estiver adquirindo um carro desse de outro município e ele já não vier com as placas instaladas. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando tabela FIPE, você vai desembolsar para um carro desse R$ 113.309,74. Dependendo do estado de conservação, dependendo da quilometragem, talvez esteja um pouco acima de tabela, vai depender muito dos anúncios que você estiver vendo aí no momento. Mas, falando agora em custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% sobre o valor de tabela FIPE. Porém, esse ano, excepcionalmente aqui em Minas, não será recolhido sobre o valor de FIPE de 2022, e sim sobre o valor de 2021, que na época estava em R$ 90.163. Olha só como esse carro subiu de preço. Então, 4% desse valor vai dar R$ 3.606,52. E você também vai precisar pagar a taxa de licenciamento. E esse ano aqui no meu estado foi cobrado R$ 135,95. Além de um seguro que é muito interessante de você pensar em fazer para um carro desse. Eu vou colocar aqui um percentual de 5% sobre o valor de tabela FIPE para termos uma comparação mais justa com outros vídeos que eu já fiz aqui do canal. Nesse caso vai ficar em R$ 5.638,80. Mas tenha em mente que esse é um valor médio, que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros que você já tenha feito de carros anteriores ou não. Então, para a sua realidade, esse valor pode ser maior ou menor. Falando agora em depreciação, pegando o valor de tabela desse carro há 3 anos atrás, ou seja, cotado em junho de 2019, estava em R$ 99.721. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 4.351,67. Isso em percentual dá 3,86%. Aqui estamos falando de um SUV médio / crossover, não é? Mas para o ano de fabricação desse carro até que está condizente, porque aqui, olha, eu peguei o valor de tabela dele de 2019, quando ele tinha apenas 2 anos de uso. Ele ainda estava naquele processo de desvalorização mais acentuado, né, dos carros ali com no máximo 2, 3 anos de uso, né? A gente sabe muito bem que os carros nos seus primeiros anos de uso sofrem mais com a desvalorização. Então pegou um pouquinho aqui desse valor, por isso a inflação que ele teve agora não foi tão alta. Mas, repito, para o ano modelo desse carro está até condizente. E somando aqui todos os custos envolvendo documentação, seguro e descontando a inflação que esse carro teve no seu preço, ele vai te custar por ano R$ 5.029,60, o que dá por mês R$ 419,13.
É um custo também na média, considerando a categoria desse carro e considerando o seu valor de tabela, né? Porque muitos desses itens aqui que calculamos depende exclusivamente do valor de tabela. Então, o custo total anual com certeza vai seguir nessa linha. Mas vamos falar agora de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Compass Flex? Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido. Quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E vamos começar aqui pelas pastilhas de freio dianteiras, o kit da Cobrec com sensor de desgaste vai ficar em R$ 252. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, 640. Kit de velas da NGK, aqui o modelo são as Laser Iridium, vão ficar em R$ 417 as 4 velas. Pneus, as medidas são 225, 55, 18 e eu cotei aqui os Michelin Primacy 4, vão ficar em R$ 3.596. Falando agora em óleo de motor, a especificação aqui da Jeep é a 5W30 e esse motor Tiger Shark pega 4.3 litros com a troca do filtro. Então cotei 5 litros de um Castrol Magnatec Stop Start API SN 100% sintético na viscosidade 5W30. Vão ficar em R$ 280 os 5 litros. Correia de acessórios, cotei aqui da Mopa, que é fornecedora para a linha de montagem da Jeep, da Fiat, R$ 239. E aqui é o preço só da correia de acessórios, não tem tensor incluso. E esse é um motor que trabalha com corrente de distribuição, que por ser um projeto mais moderno, é até difícil de encontrar aí no mercado esse kit de reposição. Eu pesquisei bastante aqui, encontrei apenas alguns usados, o que não seria ideal para colocar aqui na nossa lista, mesmo sendo a título de curiosidade. Então, vamos pular esse item, porque também não é um item de troca periódica preventiva, não vai nem influenciar no somatório final de peças. Mas falando agora aqui da parte de filtros, todos da MAHLE, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 54, filtro de óleo 34, filtro de combustível 23 e o filtro de cabine R$ 36. Bem barato eu diria aí com relação a filtros. Mas falando agora dos amortecedores, cotei os 4 da Cofap modelo Turbogás, vão ficar em R$ 2.796. Considerando o peso e o porte desse carro, mesmo assim eu diria que os amortecedores ficaram um pouco caros. E esse é um carro de transmissão automática, vamos falar aqui da troca do fluido da transmissão. E a exigência aqui com relação à norma de óleo para esse câmbio, segundo a Jeep, é a ATF AW1. E essa transmissão pega 6.2 litros. Então cotei 7 litros de um Febi Bilstein código 29934, que é o que atende a ATF AW1. Vão ficar em R$ 791 os 7 litros. Mas tenha em mente que o custo real para você fazer essa manutenção pode ser um pouco maior, porque é claro que aqui não está incluso o valor de mão de obra, porque pode variar muito dependendo da região do Brasil que você está, pode variar também dependendo do processo de troca que você vai fazer, se é por máquina ou se é por gravidade. E também tenha em mente que, além do óleo, você também vai precisar colocar um filtro novo, né? E talvez alguma junta ali que você precisar trocar também para poder fazer a substituição desse filtro. Então prepare aí algo em torno de R$ 200 a R$ 300 no mínimo para essas duas peças adicionais. Mas somando aqui a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Compass, vai ficar em R$ 9.158. É um custo assim, comparado com outros carros, vários que eu já fiz aqui no canal, é até um pouco alto, mas considerando o ano de fabricação dele, o porte e o que ele entrega em tecnologia, até que está condizente. Mas vamos falar aqui agora dos custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. Esse carro utiliza um motor flex
E a gasolina aqui na minha região está numa média de R$ 7,79 o litro. Valor que podemos considerar praticamente proporcional ao que está sendo vendido o etanol, pelo menos aqui na minha região. Então, cotei com gasolina. E esse carro tem um tanque de 60 litros, então vai ficar em R$ 467,40 para enchê-lo. E como que eu consumo? Peguei aqui dados de ficha técnica. Na cidade, esse carro faz 5,5 no etanol e 8,1 na gasolina. Já na estrada faz 7,2 no etanol e 10,5 na gasolina. Eu diria que o consumo está até na média, considerando o peso, o motor desse carro, então tudo certo. E ainda falando em dados de ficha técnica, agora na parte de autonomia, com um tanque cheio de etanol na cidade, esse carro pode rodar 330 km. Se for com gasolina, 486. Já na estrada com etanol, 432 km. Com gasolina, 630. Então, tá uma autonomia na média razoável. O tanque de 60 litros compensa esse consumo um pouco mais elevado, então tudo certo. Mas vamos falar agora da lista de equipamentos, um dos grandes pontos positivos desse carro. Ele conta de série nessa versão Longitude com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, controlador de velocidade com limitador, computador de bordo, luzes de rodagem diurna, faróis e lanternas de neblina, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar panorâmico, chave presencial com partida remota, bancos de couro, aletas de mudança atrás do volante, as pedal shifts, freio de estacionamento eletrônico, 6 airbags mais ABS, controle de tração e estabilidade, sendo que esse controle de estabilidade ele se aplica também a um possível trailer que você estiver rebocando, o que é bem interessante, um diferencial desse carro. Além disso, conta com encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todo mundo, Isofix, sensor de estacionamento traseiro e sensor de pressão dos pneus e sistema de controle anti-capotamento, bem interessante. Então, um carro bem completo que já vem com tudo isso aí de série nessa versão Longitude, que é uma intermediária. Então, para o ano desse carro, até que está bem legal. E na parte de conectividade, ele não fica muito para trás também não. Já conta aqui com uma central multimídia de 8,4 polegadas, bem grande, com conexões USB, Bluetooth, comandos no volante, GPS e câmera de ré. Eu diria que aqui tá tudo certo, mas faltou pelo menos um espelhamento para celular, que para um carro 2017 não seria nada de fora da curva ter, não é? Então fica esse ponto de atenção. Mas falando agora em conjunto mecânico, conhecido motor aí do grupo Fiat, Tiger Shark, todo em alumínio, que trabalha com variações aí do próprio ciclo de funcionamento, Os motores a gasolina, e etanol ou flex trabalham em sua essência no ciclo Otto. Porém aqui, em algumas situações, ele faz uma mescla para ciclos Atkinson e Miller para tentar buscar a melhor eficiência em médias e baixas rotações, o que é bem interessante. Esse motor também trabalha com válvula EGR para poder fazer a recirculação dos gases de escapamento em determinadas rotações para poder reduzir a emissão de algumas partículas e deixar esse motor menos poluente. É um motor de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente, como vimos aqui, e com variador de fase para os 2 comandos. A potência fica em 159 cavalos na gasolina e 166 no etanol a 6.200 RPM. O torque de 19,9 kg na gasolina e 20,5 no etanol a 4.000 RPM. Um torque bom, razoável, condizente, que vem num giro também não muito alto. Para um carro de 1.541 kg, a relação de peso-potência fica em 9,3 kg por cavalo. Eu diria que é bem adequado, não faz feio nas ultrapassagens, nas retomadas de velocidade, então tudo certo. O 0 a 100 também fica em 10,6 segundos para a categoria aí dos SUVs médios, crossovers, Fica muito bom, tá condizente. Não é exigido que tenha um desempenho de carro esportivo nesse segmento. Então, atende bem. O câmbio automático convencional de 6 velocidades da Aisin, aqui é o TF70SC, é o mesmo da Renegade, mesmo da Toro e do Peugeot 408, câmbio bem resistente, confiável, fabricado aí pela Aisin, como eu disse,
que é subsidiada da própria Toyota. Então, ótimo padrão construtivo, peças feitas realmente para durar. É claro que você tem que cuidar ali da troca do fluido no tempo correto, na quilometragem correta, além do filtro também, mas é um câmbio que não costuma dar problemas. Ele é acoplado ao motor por conversor de torque, então as trocas de marcha são feitas de forma suaves, sem trancos, como deve ser em carros dessa categoria. Suspensão aqui é curiosa, ela é McPherson nas 4 rodas, geralmente McPherson a gente só vê no eixo dianteiro, né? Mas aqui também equipa o eixo traseiro, então é um sistema independente nas 4 rodas que contribui muito para melhorar a estabilidade em curvas de alta velocidade, o que é interessante. Freios aqui são a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira. E a direção é elétrica, rouba menos potência do conjunto mecânico, o que é bem interessante. Tem assistência variável ali de acordo com a velocidade, muito bom. Porta-malas tem 410 litros de capacidade, com possibilidade de rebatimento do banco traseiro, que também é bipartido, então dá para aumentar essa capacidade de carga se você precisar, mas ainda assim, mesmo levando 5 passageiros, dá para levar bagagens aí desse pessoal com certa tranquilidade. Pontos positivos principais de se adquirir um Jeep Compass ano 2017 com motor flex. Primeiro deles aqui, é um conjunto mecânico bem confiável, bem consolidado, utilizado em vários carros aí da marca, do grupo Fiat, então sem maiores problemas. O preço de peças de manutenção, como vimos aqui, é na média para carros dessa categoria, não tem nada aqui de muito exagerado, com exceção dos amortecedores, que eu achei um pouco caro realmente, mas também toda a tecnologia vem com seu preço, por ser um carro mais alto, pesado, exige que tenha uma segurança a bordo maior ao fazer curvas, então é um carro de excelente dirigibilidade e os amortecedores com a tecnologia mais avançada também permitem que você tenha um ótimo controle desse carro. Além disso, conta com um bom espaço interno e acabamento também da mesma forma, bons materiais empregados ali. Além de confortável ao rodar, também mérito muito aí dos amortecedores que tem uma calibragem bem acertada para esse quesito. Excelente lista de equipamentos, como vimos aqui, tem vários itens na parte de segurança, entretenimento, conveniência a bordo, que vão facilitar muito a sua vida ao volante. Além disso, é um carro que hoje está tendo até uma boa procura no mercado de usados, então lá na frente, quando você pensar em revendê-lo, não deve ter muitas dificuldades, salvo as devidas proporções, obviamente. Nessa categoria aí dos SUVs médios, né, crossovers, até que ele é bem procurado. Porém, tem que falar aqui dos pontos negativos, né, ou melhor, pontos de atenção para você ficar ligado antes de levar um carro desse para sua garagem. Primeiro deles aqui é que ele conta com peças externas e peças de acabamento também internas, mais caras. É óbvio, né? Estamos falando aqui de um segmento um pouco mais caro. Então, o seguro vai tender a ser mais caro, pode passar até mesmo aquele valor que eu falei lá no início do vídeo. O consumo de combustível é elevado, mas também com relação a peso e potência está na média comparado com seus concorrentes principais aí. Existem vários relatos de panes elétricas em diversos sistemas, como start-stop, no ar-condicionado, no sistema de direção elétrica, dentre outros. Então, quando você estiver fazendo uma avaliação pré-compra desse carro, verifique lá se está tudo funcionando como deve ser, para você evitar maiores problemas assim que levar um carro desse para sua garagem, né? Além disso, suspensão costuma apresentar desgaste prematuro de buchas, e se isso acontecer, pode levar até mesmo a um desgaste irregular dos pneus. É algo para ficar ligado, verificar ali como que está a banda de rodagem desses pneus a cada 30 dias, ver se não está tendo nenhuma marca ali de desgaste mais de um lado que do outro, porque como vimos aqui em números, pneus para esse carro não são nada baratos, não é verdade? Além disso, esse carro tem um defletor dianteiro ali sobre o para-choque que costuma raspar com certa facilidade em algumas entradas e saídas de rampas, apesar de ser um carro alto, né, ter essa proposta, mas dependendo da situação pode acontecer de raspar. Além disso, o porta-malas aqui, ele é apenas na média, mesmo para carros da categoria, tem vários concorrentes com porta-malas maiores. Então, se essa é uma das suas prioridades ao levar um veículo para sua garagem, fique atento com esse detalhe. Mas me diga você, frente a toda essa análise que fizemos do Compass
Flex, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixe nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato. Tá na dúvida entre um Compass e um outro veículo? Muito provavelmente lá já vai ter o vídeo que você precisa assistir para acabar de tirar suas dúvidas e escolher o melhor carro para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.